o evento ele vai ficar gravado e, posteriormente, nós vamos disponibilizar no YouTube da AGN Consultoria e Negócio. O que eu queria passar inicialmente, né? Esse evento é uma realização da AGN Consultoria e Negócios, o apoio da AGN, Plataforma de Ensino Online, e da Agência Agosto, com a participação dos nossos ilustres convidados. A estrutura do evento funciona da seguinte forma: nós temos aí 1h10 de evento, em que eu vou fazer as perguntas para todos os 3 convidados. Depois, ele vai até, então, às 20h10. Depois das 20h10 até às 20h30, nós temos 20 minutos de pergunta que os participantes, o público que está aí assistindo, vai poder fazer, e aí nós vamos direcionar ou não. Meu som está baixo? Está baixo aí, meu som ou não? Não, Alberto, eu acho que bem. Na entrada eu pelo menos tive essa experiência, logo que eu entrei, eu tive que clicar num ícone à esquerda, na parte de baixo, aí ele liberou o som. Ele entra inicialmente como mudo, então eu também não estava te escutando no começo, aí eu estou vendo que algumas pessoas estão mencionando isso, eu estava só mencionando que tem um ícone à esquerda logo na entrada, tá? Mas não tenho certeza. Não, legal. Eu estou com... Aqui. Bom, pelo menos aqui estou vendo que está bom, né? Bom, mas vamos lá. Então, eu gostaria rapidamente que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da empresa. Vocês têm cada um aí 2 minutos para falar rapidamente sobre vocês, sobre a empresa. E, claro, primeiro as damas, Andréa Lunardini, gostaria que se apresentasse e falasse aí toda a sua experiência, né? Claro que se for falar toda a sua experiência, vai passar todo o webinar. Mas falar um resumo da experiência e da ADM, tá bom? Bom, muito obrigada, Alberto. Então, boa noite para todos. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo convite, uma super honra estar aqui, representando a ADM. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu estou na ADM há quase 6 anos. Eu sou uma profissional com quase 30 anos de experiência de mercado. Já denunciei minha idade aí, né? Mas eu tenho experiência desde chão de fábrica, passando por áreas de P&D. Na ADM, hoje, eu sou responsável, sou a head da estrutura técnica para a América Latina, então sou responsável por tudo relacionado a pesquisa e desenvolvimento de novos ingredientes, desenvolvimento de aplicações, e parte de interação técnica com clientes, além de assuntos regulatórios. A ADM, para quem não conhece, é uma empresa centenária que tem experiência de mais de 75 anos em proteínas de origem vegetal. Hoje nós contamos com um portfólio muito vasto. Eu não falo só proteínas de origem vegetal, mas vários ingredientes que atuam de forma sinérgica, proporcionando não só sabor, mas principalmente textura, né? E obviamente, implicando na aparência de produto, sem esquecer dos aspectos nutricionais dos produtos em questão. Acho que é um resumo, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Alberto. Legal. Beleza, muito obrigado você. Eu falei que ia demorar o evento todo por conta da sua experiência, né, na área, nesse mercado, que é fantástico. Parabéns e obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos lá, Fernando, então, agora... Fernando, gostaria de ouvir um pouquinho aí também da sua experiência, também cuidado para não levar todo o webinar, mas... falar da RS Blumos, né? Claro. Turma, boa noite, bom dia, boa tarde para alguém que não estiver no fuso brasileiro. Sou muito grato ao Alberto pelo convite. Tenho
rejeitado aí um monte de convite, porque nós estamos com fábrica nova, é quase como um bebê novo, você fica literalmente em quarentena, e aceitei esse convite do Alberto quando ele me ligou, porque é um tema que eu vivo intensamente. O meu happy hour é esse momento que nunca acaba, né? Esse presente aí que nós estamos criando e muita gente envolvida. Sou sócio fundador aqui na RS Blumos Carnevale, sou mineiro lá do sul de Minas, sempre muito inconformado desde quando eu nasci. Eu era o ranzinza, o aluno xarope do fundão, e isso me fez trilhar uma jornada de inconformismo e de buscar muitas respostas. Amo a natureza e sou engenheiro de alimentos de formação, e brinco que eu sou engenheiro de alimentos anormal. Outro dia uma amiga minha falou assim: Fernando, não fala isso, é muito chocante. Eu falei: não, anormal é um sinônimo de natural. E aí na RS Blumos eu tenho esse playground que eu criei aqui com outros 2 sócios, e uma equipe maravilhosa, tem pessoas aqui hoje ouvindo da RS Blumos. Falo de Cotia, grande São Paulo, aqui na nossa base, que se tornou um hub de ingredientes e processos. Brinco muito, eu sou muito brincalhão, mas com uma dose de verdade em toda a brincadeira, que essa última iniciativa nossa, que é a Carnevale, que é um negócio dentro da RS Blumos, é uma união de inteligência natural. Todo mundo fala de aroma natural, mas que é inteligência artificial, eu acho meio complexo esse negócio. Inteligência natural com a natureza do reino vegetal e alguns outros reinos não animais, e tecnologias limpas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Em resumo, a RS Blumos tem 13 anos de vida, eu me sinto uma startup quando eu tenho aqui ao meu lado, né, Norbert representando a Doller e André representando a ADM. Eu tenho grande admiração e amizade, admiração por essas empresas e amizade com pessoas dessas empresas. A Doller sempre foi um parceiro, a ADM sempre foi um motivo para nós de referência, né? Eu nunca me esqueço, Andréa, a ADM e o Wenger foram as empresas que criaram TVP. Quando a gente usa esse termo TVP, nós estamos falando de uma marca registrada da ADM. Eu tenho muito respeito e admiração pela ADM. Então, para mim, é um motivo de orgulho e de alegria. Estava falando antes de começar o evento, ontem eu fiz uma apresentação em inglês e é mais complexa. Hoje é um momento de puro prazer. Não que ontem não foi, mas hoje vai ser um deleite na nossa língua maravilhosa portuguesa. Beleza. Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Agora, o Norbert, da Dollar, gostaria aí de ouvir. Obrigado também mais uma vez, o Norbert, e agora somos todos ouvidos. Obrigado, Alberto. Obrigado, pessoal. A parte boa aqui de ficar em terceiro é que eu posso usar palavras dos meus colegas aqui, da Andréia e do Fernando, né? Eles tocaram pontos muito bacanas. Então, agradecer vocês pela organização, agradecê-los também por estar aqui junto e a gente poder fazer esse bate-papo, como foi mencionado, uma honra poder conversar com esse grupo, ter essa audiência que a gente está vendo, né, uma audiência repleta de pessoas de alta, a gente falar um pouco, depois podendo compartilhar através de perguntas e ideias com a gente, então isso é sempre muito enriquecedor, nesse momento muito interessante, né, que a gente tem de vida, mas que ao mesmo tempo forçou essa grande linha tecnológica que nos dá essa possibilidade, eu aqui em Limeira, Alberto em São Paulo, Fernando, pelo que eu entendi, está no interior, então a gente vai se conectando aí, fazendo acontecer. Então, antes de tudo, agradecer aí por essa oportunidade. Em relação à história, um pouquinho da minha história, eu estou há 20 anos no mercado, né, essencialmente no mercado de ingredientes, entrei lá como estagiário, na época ainda na antiga HER, lá em 2001, e trabalhei muitos anos da minha carreira. Desses 20 anos, praticamente 3/4 dessa carreira foram atrelados ao mundo de aromas, né? Foi uma paixão muito grande, uma proximidade muito grande, foi sempre uma riqueza muito grande na minha vida. Conhecer essa parte de aromas, eu não era especificamente desse mundo, e eu tive a oportunidade de entrar nisso muito novo e fui crescendo com o próprio desenvolvimento do mercado em si, né? E isso foi muito legal, até que em 2017 eu tive a oportunidade de me juntar à Doller.
E a Döhler, naquele momento, ela me trouxe muita curiosidade, muito interesse. Eu já conhecia muito da Döhler, mas não especificamente nessa rota dos aromas, mas conhecia da Döhler por bases de suco, por ingredientes cítricos, por várias outras linhas de trabalho. E em 2017 a Döhler me convida para me juntar ao grupo, né? E foi uma experiência muito bacana, onde me chamou muito a atenção essa linha de contexto de ingredientes naturais para alimentos e bebidas. Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, me trouxe uma visão de propósito um pouco diferente, com todo o respeito à linha de aromas, que foi parte da minha vida, mas me trazia para um viés um pouco diferente, que eram os processos físicos, saindo um pouco das combinações de matérias-primas e de um ingrediente único, né? Que era minha carreira, era meio que num monoingrediente. Então, através de Döhler aqui, eu entro nessa rota dos ingredientes naturais para alimentos e bebidas. Isso se expande dentro de uma experiência multissensorial para a gente, então, na parte de cores, de sabores, de textura, de uma série de ingredientes que pôde me expandir também um pouco a visão, o conhecimento e trabalhar com uma rota maior. Além disso, ao entrar aqui, eu comecei a ter muito esse papo e esse viés do nosso CEO, e eu lembro muito disso porque na época era muito embrionário a questão do mundo plant-based. Ele falava o quanto ele apostava, que ele acreditava que esse mundo ia ser plant-based, que a gente tinha que estar muito atento a isso, e era algo que já vinha tanto do DNA da Döhler, né? Aos poucos eu pude ir conhecendo isso, e um viés muito forte dele, que foi nos influenciando. E hoje eu paro para olhar e eu falo, nossa, que bacana estar numa empresa que está muito conectado a esse movimento, a essa proposta de valor. Igual o que a Andrea comentou, a Döhler tem uma série de ingredientes para esse mundo dos ingredientes plant-based. Obviamente, a gente não olha só para esse tipo de aplicação, a gente tem uma linha de trabalho mais ampla, mais democrática, no sentido de entender os diferentes consumos, diferentes consumidores, mas que as origens dos nossos materiais, dos nossos produtos, da nossa essência, é muito voltada a essa origem plant-based. Então, esse é o meu momento atual. Atualmente, eu estou na Döhler como responsável pela área de marketing, o que me dá interação com a área técnica, com a área comercial, com todas as nossas plataformas de produtos, e também tenho aqui uma responsabilidade na área de NPI, que chama-se Natural Performance Ingredients, que é uma das nossas plataformas, das unidades de negócios atreladas a ingredientes. Nós aqui somos 3 unidades de negócios, uma que se chama PBN, Plant-Based Nutrition, então bases de cereais, bases nuts, pastas, frutas. A gente tem os Natural Performance Ingredients, a parte de taste, a parte de cor, a parte de textura, a parte de ingredientes para health, e a gente tem a parte dos sistemas, né, que são as combinações desses ingredientes entregues através de soluções, de preparados, de compounds, e isso é um pouquinho do que é a Döhler hoje. Tá? Então, para tentar rapidamente dar um pouco desse panorama, de maneira sucinta aqui, tentando me colocar dentro desse contexto e já aproveitando para falar de Döhler. Legal, obrigado. Então, nós vamos começar com a primeira pergunta. Obrigado a vocês 3, mais uma vez. E nós vamos falar de lácteo. Essa pergunta vai para o Norbert. A gente vai falar de lácteo e principalmente na Europa, e aí a pergunta vai trazer aqui para o Brasil, né? A Europa sempre foi um dos maiores produtores de lácteos do mundo, né? E não só produtores, também como consumidores mundiais. E mais recentemente, essas alternativas lácteas na Europa cresceram bastante, né? Muitas empresas aí fazendo iogurte, manteiga, queijo, e essas, só para vocês terem uma ideia, segundo a Innova Market Insights, as vendas de bebidas lácteas alternativas na Europa, elas aumentaram 60%, tá? E de 2015 a 2019. Então, quando você fala do plant-based, né, o Norbert falou do plant-based, ele realmente está em todo lugar, ainda mais se a gente pega Estados Unidos e Europa, está mais na frente do que a gente, né? Que eles são mercados mais maduros, mas é bastante amplo, crescente, né? Sendo que na Europa, até
2015, o leite alternativo, né, de proteína vegetal, o que era o ingrediente era a soja. E a partir daí, as amêndoas elas começaram a tomar frente no caso de produtos alternativos lácteos, né? Então, só mais um dado aqui. Segundo a Euromonitor Internacional, o valor global de vendas no varejo de não soja alternativa ao leite chegaram a 10 bilhões em 2019. 10,6 bilhões de dólares em 2019, né? Se você olha, então, além da soja, né, são produtos também no GMO, etc., você tem um caminho grande, principalmente no Reino Unido, que esses produtos lácteos e leites sendo produzidos à base de amêndoas, e que eles vão superar todos os outros ingredientes de leites vegetais, tá? Segundo a Vegan Society do Reino Unido. Antes de fazer essa pergunta, tá. Antes de fazer a pergunta que eu tenho para você, então, Norte, é o seguinte. Então, no Brasil, nós já temos muitas opções de insumos para o leite e iogurte vegetal, nós temos muita gente entrando aí, né? Nós temos cases interessantes que estão para ser lançados no Brasil, que eu posso já citar aqui, The Question Market, que é uma startup que está vindo com uma proposta super interessante, que já existe nos Estados Unidos e Europa, que está trazendo para o Brasil. Nós temos aí a Nude, que lançou agora um leite à base de aveia, né? Nós temos aí Notco, nós temos a Básico, nós temos N empresas que estão fortes em lácteos aqui no Brasil. E os grandes também, né? Como a Danone, como Nestlé. Nestlé lançou recentemente, talvez nos últimos 6 meses, aí, o leite à base de ervilha, leite vegetal, né? E nós usamos aqui coco, castanha de caju, ervilha, arroz, aveia, e esses novos players que estão chegando, essas startups estão usando inhame e outros produtos. A minha pergunta para você, é claro que nós temos uma questão tributária, nós fizemos já um evento sobre leite vegetal aqui na AGN, e também eu participei como moderador de uma participação com o pessoal da Notco e tal, e a tributação para os leites vegetais é diferente de origem animal, por conta do subsídio, etc. A minha pergunta é a seguinte, né? Quais os insumos estão despontando no mercado lácteo aqui no Brasil e no mundo? O que você acha que vem forte? Tem alguma tendência? Tem algum produto que você acha, não, esse vai se firmar, como a aveia, por exemplo? O que você pode me falar sobre ingredientes para a linha lácteo alternativa, proteína vegetal? Perfeito. Bom, Alberto, eu vejo alguns pontos fundamentais, tá? E quando eu falo desses pontos, de uma certa maneira, independente da origem deles, a gente vai ter algumas similaridades nas construções. E aí, para mim, o que vai diferenciar vai ser um pouco das particularidades regionais. E quando eu falo de particularidades regionais, é muito a questão da matéria-prima vinculada à origem. Por quê? Porque se a gente for olhar as matérias-primas, elas são similares em termos de oferta de matéria-prima, não oferta de preço, nos diferentes regiões, né? Hoje a gente tem um mundo que ele é totalmente conectado, e independente de eu ter um coco, gordura, origem Tailândia, independente de eu ter uma pasta de amêndoa, origem Itália, o acesso e a chegada nos diferentes países existe, tá? Então, de uma certa maneira, assim, começando por partes. O que eu vejo de matérias-primas? Quando a gente fala de uma alternativa a um leite, né, a um alimento vegetal, eu diria que, fundamentalmente, o início dele é uma composição. A gente não vai ter só uma matéria-prima. A gente vai ter, primeiro, a identificação do objetivo. O que a gente quer? A gente quer mimetizar o leite? Então, eu quero ter um nível proteico,
eu quero ter o sabor, eu quero ter a textura, a fluidez. Então, parte principalmente deste brief. Porque se a gente olha os diferentes produtos, alguns não mimetizam a tabela nutricional, outros fazem essa proximidade, alguns vão mais na rota de quero ter o sabor, quero ter a fluidez, mas não estou preocupado com a proteína. Então, acho que vai partir sempre muito de entendimento do desejo de cada um. E neste momento, como a gente parte de uma adequação e de uma... não chegamos ainda no nível de maturidade, a gente está tendo muita experiência com diferentes tipos de produtos e entendendo qual que é o conhecimento, a relevância para o consumidor, e aí principalmente, vou falar aqui de Brasil, né, onde a gente tem estudos mais profundos, para identificar quais vão ser os produtos que finalmente setarão esses benchmarks, né? Por quê? Porque eu olho, então, vou falar ingredientes. Bom, para a parte de base, para a parte de gorduras, a gente vai ter o coco, a gente vai ter a parte dos nuts, né? Amêndoa, pistache, são possibilidades distintas, cada um com a sua facilidade ou dificuldade dos efeitos residuais de sabor ou não. A gente vai ter a parte das proteínas, que nem você mencionou, a ervilha, a própria soja, né? A gente vai ter a questão do grão de bico, da fava de feijão, e assim por diante. A gente vai ter a parte da aveia, como um elemento muito interessante, que ele tem um equilíbrio de gordura, um equilíbrio de sabor e de cremosidade muito interessante, e com isso, então, a gente fala assim, existe uma amplitude legal de produtos, de matérias-primas para você construir, tá? Hoje, quando a gente entra, por exemplo, no portfólio Dólar, a gente tem um modelo que ele é muito amarrado com uma cadeia verticalizada. Então, eu tenho no meu portfólio uma gordura de coco. Temos uma operação na Tailândia, que é um dos maiores produtores mundiais do coco orientado à gordura. Eu tenho na Europa uma planta voltada às pastas, né? Pasta de amêndoa, pasta de avelã, pasta de pistache, que também é um elemento fundamental aí para a construção. E o que a gente tem aqui no Brasil? No Brasil, nós como Dólar, neste primeiro momento, porque a parte legal é investimento de R&D, investimento operacional. Aqui a gente apostou na aveia. Aveia para a gente, como base, como grande elemento da construção do produto, foi a nossa aposta. Nós optamos em investir na aveia aqui, ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de acessar as outras matérias-primas e disponibilizar para o mercado. Aqui no Brasil, a gente investiu na produção local. Por quê? Porque a gente tem um polo muito importante de produção de aveia no sul do Brasil e a gente tem uma operação de primeira transformação para poder fazer algumas linhas de produtos. Então, a gente, ao longo desses mais ou menos 16 últimos meses, a gente fez todo um trabalho de desenvolvimento, de implementação, de scale-up, até que a gente conseguiu, nos últimos 8 meses, implementar um concentrado de aveia totalmente nacional, de ponta a ponta. Então, a gente viu isso como uma matéria-prima muito rica para a construção desses produtos. Legal. Não, então, para você, no Brasil, seria, então, a aveia que é o que vai realmente suportar essa construção de produtos lácteos alternativos vegetais, aqui no Brasil. Eu não diria que é o que vai suportar nesse momento, eu diria que é o que a gente está investindo, apostando muito, posicionando ela com muito valor em relação a essa possibilidade de construção e entendendo que um olhar mais amplo vai direcionar a aveia por todo o seu acesso, praticidade em custo, né? Porque hoje um dos elementos fortes que a gente tem nos produtos é a questão de custo, né? Quando a gente olha produtos plant-based, sempre há um questionamento são produtos mais caros. Então, como a gente democratiza? E aí é numa cadeia mais verticalizada, uma cadeia local. Então, a nossa grande aposta Dólar, neste momento, é a aveia. Tá? Eu acredito nas outras matérias-primas, eu acho elas ricas, mas se eu falar para você, a minha grande aposta nesse momento é a aveia como a base da construção dos produtos simulando os lácteos. Legal, muito obrigado. Agora, Andréia,
uma pergunta para você. Eu tenho algumas atualizações aí de tendência de consumo da América do Sul, aqui 2021, da FNI Global Connect. E aí, vou passar alguns dados, né? Alguns consumidores, eles têm feito essa mudança, né? O flexitariano, principalmente, né? Feito essa mudança de origem animal para origem vegetal, sem deixar de consumir a carne de origem animal. E o que acontece com isso, principalmente, que é o maior público, nós temos aí 60 milhões, né? A própria GFI fez aí um estudo recentemente com o Ibope, que nós temos aí quase 60%, né, de brasileiros que já querem reduzir o consumo de carne. E esse público, eu acho que é o público mais, entre aspas, eu sou flexitariano, mas é o público mais difícil, né? Porque você não pode deixar de perder indulgência, né? Ele não quer perder indulgência, ele quer comer um frango vegetal que seja igual ao frango vegetal. Eu fiz consultorias, né? A Jenny fez consultorias em empresas de alimentação plant-based, e os consultores que estavam com a gente falaram, mas, né? Chegou na empresa, mas esse produto aqui não tem o gosto do produto de origem animal, né? Não vai ter igual, não vai ter nunca, né? A não ser que daqui a, sei lá, 15, 20 anos, né? Mas muito próximo ele vai ser, né? Então, o flexitariano, ele busca, ele quer comer qualquer alternativo de proteína vegetal com gosto de origem animal. E ainda demora. Claro que nós já temos produtos fantásticos aí. Inclusive, experimentei aí, viu, Fernando? Comi o frango desfiado da Vegetal aí ontem, fiz inclusive um creme, ficou uma delícia. Mas a gente já tem produtos muito próximos quando a gente fala de indulgência e textura e etc. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, né? Esses consumidores, eles querem exatamente isso que eu falei, o que seja real, autêntico, indulgente e de origem vegetal. A minha pergunta para você é a seguinte: quais os ingredientes, né, conseguem atender a essa demanda do consumidor flexitariano? Porque o vegetariano já sabe, o vegano já sabe o que ele quer, mas o flexitariano não, ainda como é muito novo, ele está tateando ainda, e o que ele quer é que seja igual. Então a pergunta é essa, né? Quais ingredientes conseguem atender essa demanda do consumidor flexitariano? Pergunta difícil, não, né? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho ela estimulante. Por quê? Porque se essa conversa a gente estivesse tendo há uns, eu ousaria dizer, há uns 2 anos, aqui no Brasil mesmo, talvez a minha resposta fosse outra, tá? Mas olhando para toda essa tendência mundial, né, para tudo que está acontecendo no planeta, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Há 2 anos, quem poderia dizer que quase 60% da população, isso falando de Brasil, estaria aberta a experimentar, né, a se dar, né, a oportunidade de ter uma alternativa, né, à proteína animal, né? Isso é maravilhoso, né? Então a gente já começa até a viajar aqui, né? Quantos animais, né? Se a gente tiver pelo menos, né, uma refeição na semana sendo substituída, né, por proteínas alternativas, vamos dizer assim, quantos animais a gente deixaria de abater, né, no mundo todo? Então, eu sempre falo assim, esse é o primeiro passo, né? Seria muito ousado querer que todos virassem vegetarianos, veganos de uma única vez. Mas eu acho que esse é o primeiro passo. E esse consumidor flexitariano, ele está aberto? Sim, ele está aberto. Mas, ao mesmo tempo, como você bem colocou, ele não abre mão da indulgência, ele não vai abrir mão do prazer, né? O consumidor vegano, vegetariano, né, ele raiz mesmo, ele sempre teve poucas alternativas. Então, os produtos industrializados, digamos assim, eles eram muito limitados em termos de sabor, em termos de textura. Mas era o que tinha,
né? Já o flexitariano, para ele se dispor, né, a trocar, né, ou a testar, e principalmente, né, eu falo que é a recompra, né, está aberto a comprar novamente, ele precisa ter prazer, né? Como tem que ser esse produto, como tem que ser essa aparência, e essa é uma discussão eterna, mas principalmente, até um ano atrás, talvez 2 anos, existia muita dúvida se esse produto realmente ele teria que parecer, tanto de sabor como aparência, com relação ao produto de referência. Então, um exemplo seria o hambúrguer bovino, né, realmente ter a cor, o sabor do produto de referência. E esse consumidor, ele vem mudando, né? Então, se a gente pegar o mercado americano, por exemplo, que está muito mais maduro do que o nosso, os produtos que eram tidos como referência, né, há 3 anos, hoje são totalmente diferentes. Então, quando a gente olhar para o espectro de ingredientes, hoje pode ser que eu fale para você, sem sombra de dúvida, esse consumidor, ele quer sabor. Hoje, ele já começa a exigir um perfil nutricional que seja muito semelhante ao produto de referência, né? Então, a gente realmente tem que ter uma preocupação, o que eu estou colocando, qual o tipo de proteína, ou melhor, quais os tipos de proteínas, né? Sempre pensando numa combinação de proteínas que possam entregar aí uma composição de aminoácidos interessante para a alimentação dele. Eu costumo dizer que também o tipo de gordura tem que ser uma gordura, às vezes o produto de referência não tem uma gordura saudável, mas a gente pode melhorar esse perfil, sem sombra de dúvidas, né? Com relação ao aspecto, a aparência do produto, então, assim, se o produto ele passa de a aparência de cru para produto grelhado, né? O que a gente coloca aí? Então, cada vez mais procurando um rótulo limpo e simples, né? Para que o consumidor identifique aquilo que ele lê no rótulo do produto, né? Não seja nada de outro mundo. Então, as empresas, né, no primeiro momento, se preocupavam muito com um produto realmente fidedigno ao produto de referência, e hoje já começam a ter uma flexibilidade maior, né? Então, eu vejo que tem esse movimento. Sem sombra de dúvida, perfil nutricional é algo que não pode ser deixado de lado. No passado, você tinha, por exemplo, algumas bombas de carboidrato, por exemplo, e esqueciam dessa questão de perfil nutricional. Hoje eu já vejo que o consumidor, ele lê rótulo, sim, e ele sabe muito bem o que ele quer. Legal, mas assim, dentro de identificação de ingrediente, o que hoje para você é importante e que consegue atender essa demanda do consumidor flexitariano? Eu acredito que as proteínas, né, eu não falo uma só não, mas eu acho que existem proteínas que ainda são base de textura de produto. Então, o meu amigo Fernando aqui sabe muito bem que eu estou falando. Então, a gente tem as proteínas texturizadas que complementam, né, essa base, obviamente combinando com fibras, talvez alguns amidos específicos que possam melhorar, né, essa questão de textura de produto, deixar o produto, ajudar na suculência, porque não só a gordura vai impactar em suculência, mas também a forma como essa água ela como se diz, presa, né, nessa matriz de proteínas, mas eu vejo proteínas, gorduras mais saudáveis, e aí a gente já começa a expandir. Sem sombra de dúvidas, se eu quero mimetizar o perfil nutricional e como enriquecer de uma forma natural com vitaminas e alguns minerais, então eu começo a expandir para extratos naturais que possam enriquecer esses produtos, né? E da mesma forma, esses extratos sendo fonte de cor, né? Então, eu posso, ou extratos, ou frutas e verduras, e talvez raízes também desidratadas,
proporcionando esse tipo de característica. Legal. Respondi? Sim, sim, obrigado, obrigado. Bom, agora vamos lá para o Fernando. O Brasil, né, Fernando? A gente sabe, todo mundo sabe muito bem que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? E muito concentrado em soja e milho, né? E você tem ideia, em 2020, 2021, a produção de soja no Brasil será de 133 metros por tonelada. Em primeiro lugar no mundo, na frente dos Estados Unidos, inclusive. E que é um produto e é um insumo importante aí para o plant-based, né? Mas ela vem perdendo espaço para os grãos aí na Europa, como a gente já acabou de falar, né? Nós vimos que a linha Vegetal da BRF acabou de lançar aí 3 tipos de modelo, né? Tipos de frango, vamos dizer assim. O frango em tiras, né? O frango em cubos e o frango desfiado. E aí nele tem a composição de soja, de feijão, né? E que é um produto nacional, né? E que aí foi desenvolvido aí por vocês, que eu achei fantástico, assim, né? Porque a gente só falava de soja, ervilha, grão de bico, né? Então, e de repente, um grande player do mercado lança um produto que tem na sua composição o feijão carioca, né? E aí eu queria ouvir de você o seguinte: com esse novo, né? Com esse novo produto, esse novo ingrediente que é o feijão, como é que ele pode revolucionar o mercado brasileiro plant-based? Muito bem. Bom, primeiro, né, que alegria, que riqueza, né, ter essa construção do Norbert e da Andrea aí me precedendo. Muito legal a construção, tanto, né, essa colocação, a formação de blocos que o Norbert comenta, e eu compartilho muito dessa visão de ambos, né? A Andrea, a ADM tem um vasto portfólio de ingredientes do reino vegetal, e é bem isso. Eu só queria pegar um gancho rápido dos dois ali. Eu sou ativista planetário há algum bom tempo e me tornei vegano, ativista vegano, por ser ativista planetário. E queria propor, né, antes de propor para os outros, eu falei, eu tenho que propor para mim, até como provocação por ser aquele engenheiro de alimentos anormal que eu comentei. Eu fui orador da minha turma lá na Unicamp e eu falava de transformação no meu discurso de formatura. E eu sempre fui inconformado do Brasil ser o quintal do planeta, produzir soja para o porco chinês, milho para o mundo inteiro para ser comida de bicho, para se tornar comida de ser humano. Né? Eu sou um apaixonado, muito apaixonado pelo sol. E essa é uma das razões pelas quais eu tenho um respeito gigantesco pelo reino vegetal. Né? Nós, animais, outro dia eu falei isso numa conversa, o cara falou assim, eu não sou animal. Eu falei, o que você é? Então me explica. Né? Você esqueceu, você é animal. Nós, animais, assim como as vacas, os porcos, os seres humanos, as ovelhas, os gatos, os cachorros, nós somos acumuladores e gastamos muita energia. Tem um reino aí, 2 reinos, que sabem muito bem fazer negócio direto com o sol. O principal deles é o reino vegetal. E eles são superavitários em energia. Eles têm. Eu tomo suco. Quem toma aqui suco verde? Muita gente, eu acho que deve tomar. André seguramente toma. O Norbert também. E o Alberto, eu acredito que toma. Eu tento tomar 10 litros de suco verde, mas eu não consigo fazer fotossíntese ainda. E eu adoraria. Eu brinco que na próxima vinda minha eu quero vir uma araucária. Eu sou da Mantiqueira e eu sou um guardião das araucárias. E eu sou apaixonado por planta. Eu sou um biólogo em formação. E o Brasil é um grande quintal do planeta, produzindo soja e milho. Eu amo soja, eu sou um grande consumidor de tofu. Mas quando a gente pensa que uma grande parcela, a imensa maioria da soja e do milho produzido no Brasil são para comida de animal, aquilo me deixava muito inconformado. E, ao mesmo tempo,
nós sabemos que todo brasileiro, para ser brasileiro, tem que... não precisa nem gostar de samba, falam isso, né? Mas eu acho que todo brasileiro consome arroz e feijão no DNA, que ele é ancestral, né? Essa miscelânea chamada brasileiro, arroz e feijão é algo que não precisa de explicação. E voltando uma vez de uma feira, de um encontro do IFT em Chicago, viajando de econômica, não dormi nenhum segundo, e eu fiquei martelando algumas frases que eu ouvi. E é pela primeira vez em 2015, se eu não me engano, eu ouvi uma pessoa lá falando que peace will save the world. Achei uma frase de impacto, anotei, eu falei, peace will save the world. E eu vi que ela tinha roubado a frase, ou pegado emprestado, de uma frase mais ampla, que é legumes will save the world. Leguminosas salvarão o planeta. Falei, opa, eu tenho que olhar, eu tenho que tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Eu fui estudar sobre as leguminosas, né? Essa fixação de nitrogênio no solo, em terras degradadas, uma leguminosa é colocada justamente para voltar a irrigar aquele solo, fazê-lo vivo novamente e tal. E o Brasilzão produzindo feijão carioca de tonelada. Falei, opa, está na hora de fazer esse negócio virar ingrediente. Foi bem simples e bem óbvio o que a RS Blumos fez, mas por alguma razão que eu não sei explicar, ninguém tinha feito antes. Nós trouxemos um feijão carioca para dentro de casa, fizemos alguns processos simples, óbvios, e criamos um ingrediente do feijão carioca, criamos frações do feijão carioca. E aí, a minha amiga Andréia sabe muito bem que tem um outro processo maravilhoso chamado extrusão, que ele faz com que as coisas fiquem mais palatáveis. É uma forma de ver uma das benesses da extrusão. Né? Pegando um gancho dos comentários e respostas e construções anteriores, o que nós estamos fazendo, turma, é comida de transição. Eu discordo um pouco do Alberto, que está muito longe, está muito rápido, Alberto. Nós estamos fazendo coisas e toda hora muda e melhora. O frango que você comeu, e nós estamos mudando o significado de frango para ira de agricultores e pecuaristas old school, né? Quem viu aí a polêmica que a Heineken se enfiou, tem uma bancada nervosíssima com essas coisas, mas o Uber mudou o significado do táxi, o Airbnb do hotel, e nós, podem escrever, iremos mudar o significado de carne no dicionário, de leite, de ovos. Isso podem chorar. O cara que produzia, há 200 anos atrás, há 300, acessórios para os escravos lá no Pelourinho, ele ficou bravo também quando a princesa Isabel canetou que não podia mais. E vai acontecer. O mundo será vegano. Isso é uma verdade absoluta. Pode demorar 50, 100, 200 anos, mas ele será vegano. Porque o food system atual, ele não dá conta, e nós estamos usando o planeta como mola amortecedora, pisando muito forte no planeta. É um convite que eu faço. Assistam Roda Viva na semana que vem com Ailton Krenak. Vai abrir a cabeça de quem não conhece e vai ser uma gota de esperança para quem já conhece, ou várias gotas. Então, o feijão para nós era uma coisa óbvia. Eu sou apaixonado na soja e eu sou apaixonado na diversidade. Pegando muito em concordância com o que a Andréa colocou, eu não acredito no melhor, no pior, eu acredito que a diversidade é o que constrói algo muito rico, muito próspero. Proteínas, elas vão coexistir. Daqui a pouco nós vamos estar misturando proteínas fermentadas com cell-based, gordura de produção cell-based. Vai haver algo tecido complexo ali. Então, colocar o feijão na brincadeira é uma provocação, porque alguém que não assistiu aí o nosso Manifesto Carnevale, está no YouTube, coloca lá, Manifesto Carnevale RS Blumos, eu faço uma provocação no final, que é uma novidade boa por dia. Porque a gente tem que contrapor com as notícias ruins, né? Então tem que mandar uma novidade boa por dia, pelo menos. E a novidade da RS Blumos, e a BRF olhou para isso e falou, opa, isso me interessa muito, é a gente colocar o feijão na roda. Por quê? Quem conhece a RS Blumos em detalhes aí sabe que nós fomentamos cadeias alternativas aqui no Brasil. Temos um plano agrícola de chia,
Turma, concorrer com o chinês comprando soja e milho, o André sabe muito bem, o Norbert também. É muito difícil. O agricultor não quer plantar outra coisa, ele quer plantar a soja transgênica porque já está vendida. A ADM, com a força dela, deve ter tido dificuldade esse ano para fechar contrato, porque o chinês vem comprando tudo e ele compra e paga e me dá aqui, é meu. Esse agricultor, ele não quer pensar em cultivos alternativos. Eu venho de uma família de campo, que quando eu falei, virei vegana, minha família falou, eita, meu Deus do céu, e agora? Esse menino nasceu tirando leite, o que vai acontecer e tal? Como é que eu vou mudar o meu pai? Né? Se eu falar para ele que não pode mais tirar leite, não funciona assim, o mundo não vai parar. Nós vamos trocar o motor do avião com ele em voo. Algo complexo, algo arriscado, mas é assim que vai ter que ser. Onde eu quero chegar com essas histórias paralelas? Como que nós vamos falar para o pecuarista que hoje é um integrado de uma das grandes, várias, falar para ele o seguinte, ó, frango está em... Não, ele está ganhando dinheiro, ele está sobrevivendo lá, eu tenho que entregar alguma coisa para esse cara plantar. Mostrar para ele que o frango, a conversão do frango em energia, se eu falar para ele de compaixão animal, ele vai falar assim, meu amigo, compaixão que eu tenho é comigo mesmo, eu dou um ralo pesado aqui, o franguinho tem que morrer, e não adianta falar compaixão animal, não pega esse discurso. Sustentabilidade, nós estamos num Brasil que hoje, não preciso falar, né, muita gente não quer ver o óbvio. Mas se você falar para ele que plantar feijão vai ser legal, porque eu vou melhorar a terra dele, e grão de bico também, e rotações de cultura, e SAF, agrofloresta, agricultura mais de regeneração, e ele olha para o patrimônio dele, ele sabe que ele tem 1.000 hectares fazendo soja e milho há 10 anos, e aquilo alguma hora vai cansar, ele fala, opa, me conta, mas você vai comprar o feijão? Não, eu estou pedindo para você plantar porque eu estou fazendo ingrediente do feijão. Do grão de bico eu também vou fazer, estou conversando recentemente com uma empresa brasileira que eu tenho o maior orgulho de inovações brasileiras do zero, FABA, do Rio Grande do Sul. Os moleques recém-formados foram lá e fizeram ingrediente do grão de bico. O brasileiro precisa ter, eu tenho todo o respeito pela ADM, pela Dólar, mas estão no Brasil, e eu estou falando aqui, mas são empresas multinacionais. Está na hora do brasileiro levantar a cabeça e falar, eu também quero fazer. Empresas brasileiras fazendo. Eu sei que a ADM faz muito no Brasil, que a Dólar faz muito no Brasil, tem fábricas, deixam dinheiro aqui, mas cadê os brasileiros fazendo para os brasileiros? Né? Esses moleques da FABA foram lá levantar a mão, vou fazer o do grão de bico. Não é só a RS Blumos que está criando coisas. Eu tenho uma admiração gigante pelo ecossistema de food tech que está vindo aí, com inovações meio óbvias, mas que ninguém fez antes. Né? Sempre a gente pensa em importar, eu importo proteína de ervilha da Bélgica. Vou continuar importando, tenho o maior orgulho, tenho amizade com os belgas, mas cadê a proteína de leguminosa do Brasil? É a soja, mas não dá para fazer algo além da soja? Lógico que dá, e nós estamos nessa rota. E ter eu não diria que é um apadrinhamento, mas ter uma cooperação com um grande, no caso, a RS Blumos tem uma cooperação com a BRF, é muito importante, porque você precisa de panorama, de perspectiva, e de alguém te apoiando, quase um apadrinhamento, sim. E respondi, eu acho, né, Alberto? Legal, obrigado. Respondeu sim. Muito bom. Aliás, as 3 perguntas foram muito boas. Então, só uma observação agora nesse primeiro bloco, né? Nós estamos aí, são 10 para as 8, eu falei que ia ser rápido, né? Uma pergunta para cada. Então, vamos fazer mais uma. E o nosso evento, quando a gente faz o cadastro, ele encerra exatamente no horário que nós definimos. E foi definido às 20h30. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um. Antes disso, eu queria falar que a AGN Consultoria faz consultoria para empresas plant-based, faz consultoria para empresas também de ingredientes. A gente tem, junto com a AGN Plataforma de Ensino, a gente sabe que o mercado plant-based está entrando muito em todos os setores, não só produtores, mas também ingredientes, mas muitas vezes os clientes e os colaboradores ainda precisam entender o que é o mercado plant-based, né? E a AGN Consultoria consegue, dentro de uma vertente dos nossos negócios, levar essa cultura, levar o conhecimento do mercado plant-based para os clientes e para os colaboradores das empresas, tanto de ingredientes ou produtoras, né? Então, a gente faz esse tipo de trabalho, claro que fazemos muito mais, inclusive na AGN Plataforma de Ensino,
tem um curso lá chamado Descomplicando o Mercado da Alimentação Plant-Based, e esse curso está disponível, quem tiver interesse, é um curso online e está na plataforma de ensino online, a AGN Consultoria. Bom, legal. Vou partir então agora para o segundo bloco, e aí a pergunta volto aqui para o Norbert, vamos falar um pouquinho de um produto que todo mundo adora no Brasil, e principalmente no verão, mas que não deixa de comer, que é o sorvete, né? Então, a Associação Brasileira de Indústria do setor de sorvete, né, no Brasil, o Brasil é o 10º maior produtor mundial de sorvete no mundo, né? Região Sudeste aí com 52% e depois região Nordeste, Sul e Centro-Oeste. O sorvete vegano é uma oportunidade de mercado, porque apesar de a gente ter ainda poucos, né, sorvetes, né, mas a gente já vê alguns grandes players, como a Unilever, lançando o seu sorvete vegano, né, seu sorvete plant-based, vamos chamar assim, a própria Notco aqui no Brasil, no Chile, lançando sorvete à base de planta. Nós temos aí alguns players menores, que são startups, como a Loco, que tem uma linha vegana dentro do seu portfólio de produtos de sorvete. A Ben Jerry também lançou recentemente. E o Mondo, né? Mondo, que é também uma empresa que faz sorvete vegano. Então, são essas marcas que estão aqui no Brasil e também no mundo. Fora as sorveterias que utilizam dentro do seu portfólio, além de sorvetes de origem de leite, né, origem animal, também tem origem vegetal. Então, a pergunta agora é para essa linha, né? Quais os ingredientes mais utilizados em sorvetes plant-based e quais as tendências para esses ingredientes? Recentemente, vocês lançaram, a Dole lançou insumos, né, importantes para essa linha de sorvete, e aí eu queria saber disso, né? Perguntando novamente, então, quais os ingredientes mais utilizados no sorvete plant-based e quais as tendências para esses ingredientes? Eu vou só limitar um pouco a resposta, porque senão a gente não consegue falar com todo mundo. Então, você tem aí, acho que 2, 3 minutos no máximo. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Perfeito. Isso mesmo que você falou, Alberto, a gente acabou recente lançando uma comunicação sobre produtos, sorvetes, né, principalmente sorvetes indulgentes, já que a gente sabe que sorvetes plant-based, a gente poderia falar dos base água, né, base fruta, que em geral estavam aí, mas nunca foram necessariamente associados, né? Mas o grande ponto mesmo é essa transformação, principalmente dos sorvetes cremosos, indulgentes e ricos de sabor, saindo dessa linha frutal, principalmente, né? A gente fez esse movimento justamente para colocar disponível ao mercado um pouco do nosso conhecimento, da nossa capacidade de contribuir na construção de novas ideias e, obviamente, explorar e deixar aberto para os nossos clientes também explorarem os diferentes ingredientes. Como a gente fala de sorvete originalmente desta linha sendo a base de leite, fundamentalmente ela não foge muito do que a gente estava falando na primeira pergunta, né? Por quê? Porque um dos grandes elementos para essa construção vai ser, novamente, a gente mimetizar a performance do leite. Então, quando a gente fala ali de leite trabalhando numa composição de ingredientes, entre as pastas que trazem o aporte de gordura, de novo, a aveia com todos os seus atributos nutricionais e sensoriais, a parte das próprias proteínas, elas vão entrar nesta rota para a gente, que é uma rota de muita excelência aqui na Dole, né, no aspecto de a gente desenvolver muitas coisas voltadas a leite, como principal atributo para depois ser transposto para os outros produtos. Então, a mesma coisa aplica-se para sorvete, que nem você mencionou. A gente, essa semana, fez aqui um trabalho para lançamento para o nosso time comercial, no mesmo contexto do sorvete que você viu para a parte de chocolates plant-based, né? Explorando toda essa capacidade de possibilidades de produtos, mas sempre tendo aí, vamos dizer, o viés leite como o principal atributo para a construção. Então, eu respondendo bem objetivamente, te diria a mesma construção de matérias-primas, então a gente está falando das pastas de nuts, os cereais, arroz, aveia,
a própria parte das gorduras, né, que a gente falou, a própria parte dos aromas, dos corantes, né, dos coloring concentrates, bases vegetais, toda essa composição, no fim, é o que vai entregar a riqueza dos ingredientes. Eu te falo, de novo, para apostar é um pouco do que o Fernando falou, por mais que a gente seja uma empresa multinacional, a gente aposta muito nessa excelência Brasil. Aqui dentro da Döhler, com o grupo de desenvolvimento, com o grupo de construção de novas ideias, a gente fala um dos elementos a explorar, e eu falo explorar de uma maneira positiva, no sentido de enriquecer a capacidade do Brasil em termos de ofertas, de olhar para os nossos ingredientes, explorar isso para o mundo, acabam sendo as linhas de trabalho que a gente faz. Então, de novo, entra aí para a gente como um carro-chefe a própria aveia, que a gente já falou, a gente está buscando algumas alternativas, e isso vai ser a linha de trabalho. Então, desdobrando, parte-se da mesma visão leite e desdobra-se aí para todas as outras variantes de produtos que são construídas em torno do ingrediente leite, mas a mesma capacidade de mimetizar. Pastas, gorduras, aveia, vai ser a mesma família e construindo caso a caso com o interesse de cada um que está nessa rota de desenvolvimento de produtos aí na indústria. Legal, obrigado, obrigado. Fernando, agora você, mais uma pergunta. Tem uma startup, né, que ela Atlas Food Co., uma startup que fez um bacon vegano e ela vendeu toda a sua produção até 2023, né? E esse produto, ele é feito a partir do micélio, que é essencialmente o sistema radicular dos cogumelos, né? E pode ser cultivado rapidamente, tal. O cogumelo é interessante para esse mercado, né? A gente até bateu um papo antes, né? Mas eu queria ouvir de vocês. A minha pergunta é o seguinte: nós sabemos que algumas empresas que produzem alimentos plant-based utilizam o cogumelo, né? Eles utilizam, então, por exemplo, você tem hambúrguer de cogumelo, a própria Seara tem um hambúrguer de cogumelo, né? Você come, inclusive, os pedaços e tal. Alguns outros levam o cogumelo como um insumo, falando de plant-based, né? E aí eu queria saber o seguinte: você acha que esse insumo ele vai ter um espaço maior no mercado? Ou, se não, qual a dificuldade de introduzir esse produto em maior escala? E aí eu deixo as suas considerações, tá? Eu estou levando aí uma análise de mercado, mas você aí fica à vontade para responder tecnicamente. Legal, Alberto. Eu gostei muito da expressão que o Norbert usou, né, do explorar, que é um verbo, pode parecer pejorativo, mas ele é um verbo rico. Tem um universo vasto a ser explorado. Eu também quero colocar uma outra premissa nessa minha resposta, né? Palavras definem, mas também limitam. E o ser humano tem uma mania importante de classificar as coisas. Primeira classificação lá que nós aprendemos na escola, o famoso Refico-Fagesp, quem se lembra disso, né? Reino, filo, classe, família, espécies. Tem os reinos vivos, e já tem um problema na largada. Eu amo cogumelo, comentei, estou vegano. Estou olhando aqui os comentários e perguntas, né? Nós temos que ter tempo para responder algumas deles aqui, que são bem ricas, e vão na linha minha de raciocínio. Mas cogumelo não é plant-based. Cogumelo é do reino fungi. É um fungo, né? É uma classe, um filo de fungos que nós, humanos, como diz um amigo meu, todos os cogumelos são comestíveis, alguns uma vez só. Alguns só uma única vez. Algumas pessoas viajam e não voltam, mas os cogumelos são do reino dos fungos. E eles, eu diria que é um negócio maravilhoso, tanto para quem gosta de viajar, quanto para quem não gosta de viajar, para quem gosta de se alimentar ou se nutrir. Onde eu quero chegar com isso? Tem uma confusão gigantesca no mercado. Você veio com um dado aí de uma empresa, tem milhares de startups surgindo todo dia, né? Vendedores de faca guinso e telecena, hoje tem food techs, então todo dia tem alguém novo. Bacon vegano e tal. Precisamos entender o que esse cara quer entregar com esse bacon vegano.
Vegano pode comer fungo? Pode, deve, bactérias, leveduras, produtos de fermentação? Lógico que pode, e pode fazer o que ele quiser. Mas tem uma mistura grande de conceitos. Os cogumelos, mushroom, eles têm sido usados, muitas vezes, como parte de processos fermentativos. Micélio, na nossa comparação, porque eu devo ter assustado muita gente, falar que cogumelo não é planta. Mas é fato, galera, vão lá no Google, vocês vão ver que o Fernando não está inventando. A gente tenta fazer um paralelo de falar, não, mas o micélio é a raiz do cogumelo. De fato, você olha para a estrutura, é um scaffold, é um negócio complexo que aparenta ser uma raiz. Essas raízes têm sido usadas como bases, esponjas, para uma infinidade de aplicações veganas, mas não plant-based. E podia ser fungi-based, porque vai ter que ter essa elucidação para a turma. Se eu colocar cogumelo no alimento plant-based, eu estou cometendo um erro biológico, eu estou classificando errado. Então, temos que trazer a discussão fungi-based para a mesa, e todo mundo aqui no Brasil já deve ter experimentado cogumelo. Quem não experimentou, experimente shiitake, porcini. Tem uma infinidade de cogumelos maravilhosos, comestíveis, né? Eles têm sido usados, eventualmente, como o próprio produto final, e você pontuou muito bem. Né? Um veg style, um hambúrguer de cogumelo portobello, ele não vai ter cara de carne, meat style. Ele vai ter uma cara de hambúrguer de cogumelo. O que está acontecendo, a RS Blooms participa de algumas coisas nesse aspecto, é usar micélio de cogumelos para fermentar proteínas vegetais. Isso é uma categoria de proteínas fermentadas por micélio de cogumelo. Assim como leveduras são grandes produtores de ingredientes. A indústria farmacêutica usa levedura, a indústria alimentícia usa levedura, a indústria de fermentação, então é só isso que eles usam, né? A levedura é um componente vivo, biológico, que consome um substrato e produz ingredientes. E aí o ser humano separa isso, classifica. Então nós estamos usando muito na indústria plant-based, micélio de cogumelo, para produzir proteínas fermentadas vegetais. Legal. Produzir proteína de cogumelo, eu diria que é um desafio meio hércules. Por quê? Ou hercúleo, alguns falam. Por quê? Porque tem muita pouca proteína no cogumelo. Um cogumelo basicamente é água. Eu vou dizer que é 90% de água. Dos 10% de matéria sólida ali, 20% deve ser proteína, num chutômetro aqui de engenheiro de alimentos que já leu isso lá no ano passado. Então, você fala, pô, mas tem 20% a mais, 20% da matéria sólida, que é só 10%. Então, tem 2% de proteína. Não é a soja, Andréia, quanto tem? Tem 30%, 40% já na largada. Por isso que a soja é o que é, porque a soja tem um acordo com o sol, com o Brasilzão, e é por isso que nós estamos aqui no Brasil, e produz proteína com todos os aminoácidos essenciais num volume e numa quantidade e numa qualidade absurda. A do cogumelo, nós vamos secar gelo, é um negócio complexo. Ah, mas os cogumelos têm proteína? Tem, mas não vai ser tão viável, e o Norbert pontuou algo muito legal. Galera, se nós estamos fazendo comida de transição, neguinho não quer pagar mais muito caro por aquilo, senão não vai ter conversão, a pessoa não vai experimentar. Tem um grupo, a gargalhada, que experimenta, mas e a massa? Ela não vai experimentar. Se o frango e a carne estão subindo de preço, ele quer trocar pelo ovo, pelo feijão, que também estão subindo de preço, não adianta eu vir com uma proteína ouro 18 quilates de shiitake cultivado no Irã. Não vai rolar. Vai ser um nicho do nicho. Então era isso que eu queria mais elucidar em relação à sua pergunta, do que de fato tem um grande universo de cogumelos vindo aí, mas tem que ter uma elucidação que não é plant-based. Legal. E se esse seminário é de plant-based, nós temos que deixar isso claro, senão a gente vai ser taxado de esses caras aí estão falando bobagem. Nós não podemos deixar beleza. essa... Não, até beleza. como primeira mesa de ingredientes, tem que o negócio sair bonito, né, André e Norbert? Legal, obrigado. Obrigado pela sua resposta bem elucidativa. Vamos lá. Agora, Andréia, a pergunta para você, depois eu acho que não vai ter tempo de fazer a última pergunta, porque está chegando muita pergunta do pessoal que está aqui. Nós chegamos a ter 72 participantes, agora estamos com 62 participantes. Agradecemos aí a audiência de vocês.
importante a participação de todos vocês. Estou vendo alguns nomes aqui que eu conheço, inclusive. Obrigado por terem feito a inscrição e estar acompanhando. Já que você falou de cogumelo, eu vou falar agora de uma alternativa baseada em micro-organismo, que é uma outra forma, né? E você tem uma empresa no Reino Unido, a Marlon Foods, que ela foi fundada em 85 e ela já utiliza essas alternativas baseadas em organismos para consumo humano e tem vendido como substituto de carne, né? Isso desde 1993, tá? Eles chamam de core. Por que eu estou falando isso tudo, né? Dá para descrever uma série de coisas a respeito disso. A pergunta para você é a seguinte, Andréia. O que você pode nos falar sobre o que está por vir? Quando a gente fala de novos produtos e aplicações. O que você... Tem muita coisa interessante aí, né? Não sei se dentro da ADM tem algumas coisas bacanas, mas fique à vontade para falar. Então, quando falamos de novos produtos e aplicações, o que está por vir? Ou se tem coisa bacana na ADM? Eu vou responder, desculpa. Ou se tem. É bem, como se diz, é tão estimulante, né? São tantas novidades e numa velocidade, né? Fernando, como você bem colocou, a velocidade é muito grande, né? E essa questão de democratizar, né, os produtos plant-based é muito importante, né? Então, falando de futuro, que talvez isso que eu vou falar agora, isso ainda parece meio longínquo, pero não mútil, né? Eu vou falar que, assim, aqui dentro, né, existe uma empresa dentro da ADM chamada ADM Ventures, que é uma empresa que se dedica a olhar as startups, né? E se dedica a entender aonde que estão fazendo barulho que tem a ver com os princípios da ADM, né? Então, com isso, a ADM, né, foi a empresa, a ADM Ventures, né, foi a empresa que adquiriu uma startup chamada AirProtein, que eu não sei se todos conhecem, mas é uma startup super nova, tem 2 anos. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar em AirProtein, é exatamente isso, é proteína derivada do ar, né? O que ela faz? Ela pega gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, né? Eu estou, obviamente, resumindo isso, Claro. E assim, mistura isso com água, e aí vem o conceito, né, de energia limpa, né, através da utilização de energia limpa e um processo probiótico, né, que isso é o mais legal de tudo, né, e como resultante metabólico desse processo fermentativo, né, a gente obtém uma proteína, né, que mimetiza a proteína de carne, tá? Então, obviamente, a aquisição dessa startup, ela vem num momento muito importante para a ADM, né? A ADM, como eu falei, apesar de ser esse gigante todo, nós somos the new kid on the block, né? Nesse mundo de ingredientes, porém, a gente consegue trazer as tecnologias de décadas que a gente tem, então, tecnologias de fermentação, tecnologias de extração, tantas outras que proporcionam esse tipo de iniciativa, né? Eu sei que nós estamos num evento plant-based, mas da mesma forma a gente está olhando para as proteínas de inseto, tentando entender, né, o que é isso, como que essas proteínas vão interagir nesse mercado, mas voltando para as proteins, né? Se eu considerar, pessoal, né, uma determinada área, né, em que eu tenha animais sendo criados para produzir um X de proteína, né, com a AirProtein eu consigo produzir 1 milhão de vezes, a quantidade de proteínas que eu produziria a partir de animais, né? Fora a questão de
que a quantidade de água utilizada é muito menor, né? Então, eu tenho como melhorar as minhas pegadas de carbono, né? Se eu entro nessa seara, né? E fora, né, pessoal, que de acordo com a ONU, né, os dados são super alarmantes. A gente sabe que até 2050 o planeta, né, nós todos aqui temos uma obrigação, né, que é aumentar em pelo menos 70%, né, a quantidade de alimentos disponível, com uma área de só 5% maior do que existe hoje, para que esse cultivo ocorra. Então, protein pode ser uma solução muito interessante, né, para ser explorada, e essa seria, assim, uma das, né, que eu poderia trazer aqui para vocês. De qualquer maneira, aí pegando uma outra parte da resposta da pergunta que você me fez sobre aplicações, olha, é difícil dizer, porque eu acho que nem o céu é o limite, né? Porque a velocidade desse consumidor que ele vem conhecendo e se permitindo, ela está tão grande que a gente começa a ter os hambúrgueres com cara mais vegetal do que animal, e aí com isso outras alternativas aparecem, explorar frutas que possam trazer outras características para produtos. Então, assim, seria muito difícil dizer que não só os produtos de origem animal existentes, mas os derivados, né? Os derivados deles. Sim. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem. E o nosso webinar, ele é concluído aí com a pergunta para vocês, é o presente, né, que é o feijão carioca, né, o futuro, que são os ingredientes que o Norbert falou, e as tendências, né, que é essa grande novidade aí do Air Protein, essa startup. Muito obrigado para vocês. Nós chegamos aí agora a 20 horas e 14 minutos, nós temos aí 16 minutos. Só queria deixar claro para quem está fazendo as perguntas que caso eles não consigam responder todas as perguntas, acredito que não, mas vocês podem mandar as perguntas para vocês para contato@agnconsultoria.com, contato@agnconsultoria.com. Eu vou, inclusive, agora compartilhar aqui os nossos dados, que nós vamos encaminhar para os... Acho que vocês estão vendo aí. Todos estão vendo aí os nossos contatos? Então, tem aí o e-mail da AGN Consultoria, o e-mail da AGN Plataforma de Ensino, o nosso e-mail, né, contato@agnconsultoria.com, não tem BR, e aí o nosso LinkedIn e o nosso Instagram. Se vocês quiserem tirar uma foto, já vou encerrar para a gente começar, então, as perguntas que foram enviadas. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, uma pergunta para a Andréia. Nós temos, então, mais 15 minutos, então vou pegar uma pergunta para cada um, se não tiver, eu direciono. Quando falamos em gorduras, da Patrícia Dantas, obrigado pela pergunta, Patrícia. Quando falamos em gorduras mais saudáveis para compor o produto vegetal, estamos falando exatamente sobre quais tipos de gordura? Uhum. Muito bem. A gente pode pensar em composições, mas vou citá-las individualmente, tá, Patrícia? Mas desde um óleo de soja que você pode utilizar, óleo de girassol, óleo de abacate, a gordura de coco, né? E sempre, de novo, o interessante é trabalhar em combinações, né, entre eles, para que você obtenha a textura desejada, o derretimento desejado. Se você quer que, durante o processo, por exemplo, se é um hambúrguer, durante o processo de
que você esteja grelhando o hambúrguer, aquela gordura solte. Então, a gente direciona de acordo com o desejo, a característica do produto final. Legal, obrigado. Obrigado. Vou para a segunda, então, pergunta. Deixa eu pegar aqui, para o Fernando Augusto Cardoso de Sá. Como é o residual dessa nova inovação soja de feijão, quando aplicada em produtos? Boa. Acho que o Augusto quis saber inovação soja e feijão. Só fazendo uma parte rápido, Alberto, você citou a composição proteica do Vegetal. É uma tríplice aliança, tá? Soja, ervilha e feijão. Feijão, exatamente. Eu falei ervilha, desculpa. E, bom, eu convido todo mundo aí a provar esse produto. A BRF tem uma distribuição poderosa, está numa etapa de pré-lançamento, mas a gente consome feijão, né? Então nós sabemos qual é o sabor de feijão, e isso foi uma das maravilhas, é algo que o brasileiro está acostumado. A extrusão ajuda a atenuar qualquer resíduo, e aí entra todo um portfólio de tecnologia para não deixar residual. Eu estou do lado de uma especialista em proteína isolada de soja concentrada que vai concordar que as proteínas isoladas de soja concentradas, nos últimos 20 anos para cá, houve um salto gigantesco tecnológico na questão sensorial, não só de sabor, mas de textura, diluições e funcionalidades. Então, eu diria que o Alberto tem a resposta. Alberto, você gostou aí do frango que você comeu, da Nova Era? Eu gostei. Eu só não experimentei em cubo ainda, mas o desfiado é muito bom. E quando você coloca ele na frigideira, eu coloquei com óleo de coco, né? Sobe um cheiro de frango, meu. É impressionante. É impressionante. Sobe aquele cheiro de frango. Fiz até um cremezinho. Eu gosto de creme de frango, né? Foi muito bom. Muito bom. Alberto, eu não sei se você vai me deixar, mas eu já vou... Tem um comentário da Karen aqui que eu não vou dormir se eu não responder a ela. Tá. Se me permite? Deixa eu perguntar para o Norbert, então, e aí você Beleza. fala. Tá bom? Tá bom, obrigado. Norbert, agora a pergunta é a seguinte. Espera aí, só um minutinho, porque chegaram várias aqui. Você acredita que está perto de termos uma regulamentação para os produtos plant-based e assim começarmos a ter padrões de qualidade para análogos à carne, queijo, frango, etc.? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho até ouvido bastante sobre algumas denominações, algumas definições que elas estão em discussão, né? Até me causam alguma certa estranheza, alguns termos que eu ouvi com a própria definição de carne para algo que não é carne, né? Porque no final a gente fala um hambúrguer de origem vegetal, de origem planta, não deveria ser chamado de hambúrguer carne, mas eu tenho ouvido algumas definições meio estranhas nesse sentido, ainda não vejo ainda uma conclusão, mas com certeza, conforme outros segmentos e outras aplicações que a gente tem, em algum momento esse debate vem à tona e a gente vai juntar e debater entre a indústria, o consumidor e os provedores de ingredientes e chegaremos a alguns padrões. A gente sabe que no Brasil a gente tem um modelo que é muito interpretativo, né, em tudo quanto é lei e denominação. E a gente consegue fazer os nossos ajustes, adequações sem infringi-las, mas é inevitável que em algum momento a gente vai ter uma determinação pela relevância que este mercado toma ao longo desses últimos anos, né? A gente está falando aí, que nem vocês mencionaram, pessoas que se declaram no Brasil vegetarianos, 25%, flexitarianos, um grupo que a cada dia mais cresce. Eu particularmente acredito muito neste grupo. Quando eu falo democratização, é democratização de dar acesso aos alimentos origem planta para mais pessoas, mas também é a democratização no respeito a entender os diferentes perfis de consumidores. E para que a gente tenha uma compreensão adequada de tudo isso, nada mais fácil do que ter boas denominações, boas legislações, onde o consumidor possa acessar o produto e claramente entender o que ele está lendo ali. Então, para mim, é uma ida inevitável para essa direção. Tá? O quando é um pouquinho mais crítico, né, já que a gente tem tantos elementos importantes aí no nosso panorama futuro que é difícil dizer se vai ser a curto prazo, mas inevitável. Legal. Obrigado. Eu
A semana passada eu dei entrevista para o Estadão a respeito disso, né? Falando sobre o flexitariano, e a jornalista perguntou, e a regulamentação, como é que está, né? Ela está caminhando, o GFI ele está acompanhando isso junto ao governo, The Good Food Institute, para quem não conhece. Se vocês precisarem, eu tenho um link de uma matéria que saiu a respeito disso, está caminhando, mas é o que o Norbert falou, não sabemos se é rápido, mas as coisas têm caminhado. Se vocês precisarem do link dessa matéria, manda um e-mail lá para contato@gnconsultoria.com, que eu mando o link para vocês. Tá bom? Fernando, vamos lá, para você dormir, para você não ficar sem dormir. Ó, turma, quem me conhece sabe que eu sou curva de rio, eu sou enrosco. Pegar o gancho da pergunta belamente respondida pela Andrea, a Hess Blumos acredita muito em fontes ricas em ômega 3, somos apaixonados em óleo de chia e fontes de ômega 3 vegetal. Pegando o gancho do Norbert, sim, existem grupos de trabalho ativos e eu nunca vi tanta vontade de Anvisa, Ministério da Agricultura, em entender. Hess Blumos participa do grupo de proteínas alternativas do GFI. O GFI faz um trabalho espetacular. Food Tech Hub, na pessoa do Paulo Silveira, também tem agregado e trazido muita gente para a discussão e com uma articulação muito importante, assim como o GFI tem feito, e a gente tem trabalhado de maneira muito... Esses diversos organismos vão se juntando e MAPA e Anvisa estão muito abertas a entender para regular. Porque muitas vezes regula sem entender, dá um azedume, e eles estão numa postura muito interessante. Tem eventos o tempo todo acontecendo. Eu recomendo, de fato, que vocês, quem tiver interesse nisso, entre. O comentário da Karen Cristina Nieto Furegatti Honório para todos, ela traz um tema, eu volto a repetir, palavras definem, mas também limitam. Eu sou um rebelde com muitas causas. Nós vamos, Norbert e Andrea, nós vamos mudar o conceito de carne. Eu adoro o sinônimo ou o significado de carne que o Patrick Brown da Impossible Foods traz. Busquem isso, né? Carne é proteína, é gordura, são notas sensoriais. Não precisa matar bicho para produzir carne. Vamos mudar esse significado. A gente vai fazer isso. Mas ela toca num tema que faz uma confusão desgramada. Plant-based, vegano, vegetariano, lacto-vegetariano. A turma anda confundindo muito. O que ela comenta aqui é de Whole Food Plant-Based Diet. Whole Food Plant-Based Diet é uma dieta que as pessoas buscam consumir alimentos íntegros da natureza vegetal. O termo plant-based, sim, pode ser usado e deve ser usado pela indústria. Alimentos processados vão continuar coexistindo com Whole Food Plant-Based Diet. A beleza disso tudo é você comer o que você quiser. E aí o Norbert comenta tudo muito bem. É democratizar, e eu acho que nós temos um trabalho aqui, e esse evento serve para isso, para didatizar. Nós temos que educar as pessoas. Né? Whole Food Plant-Based Diet, você não precisa ir no supermercado, você vai na feira livre, ou pessoas que já estão mais à frente plantam o seu próprio alimento. Projeto mais inovador, disruptivo, nome bonito aí, da Hess Blumos é uma horta, porque eu quero ensinar primeiro a minha comunidade de conceito de economia circular e depois dar produtos da horta para a comunidade ao redor da Hess Blumos, usando subprodutos da indústria, essa indústria que as pessoas hoje querem evitar, mas elas vão ao supermercado, não dá para evitar a indústria. Tem uma indústria boa acontecendo, né? Então não misturemos os canais plant-based. Um suco de laranja F-Koji concentrado lá pela Citrosuco em frente a dólar é um plant-based. Uma proteína isolada de soja da ADM é um plant-based. O feijão da Hess Blumos é um plant-based. Agora, você não quer nada disso? Vai lá comer a tua leguminosa, ora pro nobis, as suas folhas. Eu também faço isso. Whole Food Plant-Based Diet é uma outra coisa. O mercado plant-based ele vai se desenvolvendo com entradas de ingredientes processados. E, turma, não nos esqueçamos. Cortei um tomate, eu estou processando aquele tomate. Lavei uma pera e tirei a casca, eu estou processando aquela pera. Nós aqui, e esse seminário, eu acho que tem um grau técnico, nós não podemos cair em contos que vai para a floresta amazônica, nós vamos morrer em 5 dias. Está cheio de veneno na floresta amazônica.
como que a gente quer ser orgânico, whole food plant-based diet, se eu estou usando um iPhone e o Zoom aqui, cheio de tecnologia que eu desconheço para ter esse negócio? Nós temos que... Não pode ser só alimento e tomar porrada como tem tomado. Ainda existe um engenheiro de alimentos muito gritante dentro de mim. Comer biscoito de gordura saturada, sabor chocolate, legal. Se a pessoa se alimenta disso, é um problema. Mas também não é um grande problema se ela tomar uísque, é uma delícia. Faz bem nutricionalmente para alguém? Para mim faz muito, mas não posso tomar todo dia. Então, a gente não pode colocar como vilão um só negócio. Legal. E era essa a mensagem que eu queria dar para coexistir. E nós estamos num mundo de coexistências, de diversidades. Beleza, obrigado, Fernando, obrigado. Eu que agradeço. E agradeço também o tempo que eu estourei aí. Que isso, obrigado vocês todos vocês. Obrigado a todos os participantes. Nós temos ainda 3 minutos. Eu queria fazer as considerações finais, agradecendo também ao nossos, não só a Gene Consultoria, como a Gene Plataforma de Ensino, como também a Agência Agosto, que sempre nos apoia em todos os nossos eventos, e é uma agência que presta, inclusive, serviço para a Gene Consultoria. Eu gostaria de dizer um pouquinho desse cenário, né? Quando eu falei que está um pouco longe ainda, é de você trazer o gosto, né, da carne de origem animal para um produto vegetal, sem que isso tenha muito aroma artificial, muita coisa. Então, o que acontece, né? Você pega, por exemplo, o vegano, o vegetariano, ele não quer comer carne, né? Ele não quer, então ele não quer nem... Então, a gente tem que olhar o flexitariano. Agora, pode estar longe essa similaridade muito próxima, mas igual, né? Do vegetal com o animal. Mas não está longe o que nós vivemos no Brasil. Se vocês acompanharem lá o curso, vocês vão ver que no Brasil, em 2019, nós fizemos o primeiro evento chamado A Corrida do Hambúrguer Plant-Based, né, que foi com o lançamento da Fazenda Futuro e o análogo de hambúrguer e também da Superbom. Depois, logo em seguida, veio a Seara, etc. De lá para cá, a quantidade de produtos plant-based que tem no Brasil, a quantidade de startups que tem no Brasil, a quantidade de startups que surgem a cada mês no Brasil, ligadas ao mercado plant-based, é gigantesco. Nós temos uma infinidade de produtos, e produtos bons, de qualidade, clean label, né? Nós temos empresas que também já têm mais tempo, agora está entrando em análogos, mas nós temos empresas que já fazem alimentos à base de plantas há bastante tempo no Brasil, né? A própria Superbom, a Mr. Veg já faz isso, né? E é muito interessante. Então, esse mercado, ele está... Por isso que nós temos essa audiência. Todo mundo fazendo webinar, e a gente tem uma audiência aí de quase 80 pessoas, né? Ouvindo sobre ingredientes plant-based. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer mais uma vez a vocês, a Fernando, a Andréia, o Norbert e todos que estiveram presentes. E eu acho que ele vai encerrar automaticamente. Obrigado, e os nossos contatos estão aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar um e-mail que eu respondo para todos ou direciono para os nossos convidados. Obrigada. Boa noite para todos. Agradeço, turma. Já escrevi lá, mas agradeço cada um de vocês. Muito rico, um momento realmente um deleite vegetal, como dizem os nossos amigos da Naveia, que o Norbert conhece bem. Um deleite. Valeu, galera. Conhecemos bem. Andréia, legal, obrigado também. Agradeço a todos. Obrigado pelo bate-papo Norbert, e a oportunidade de dialogar com a turma aí. Um grande abraço e ótima noite a todos. Obrigada. Obrigado, tudo de bom. Obrigadão. Eu ainda vou ficar um pouquinho, que eu estou lendo esses comentários maravilhosos, Alberto. Valeu, obrigado. Eu te mando aqui no WhatsApp. O Felipe mandou, eu te mando no WhatsApp. Pode ser? Perfeito, claro, porque daí a gente tenta responder de alguma forma os que não deram. Tchau, boa noite aí. Um abraço.